Oi, pessoal do 8º ano, tudo bem? Hoje tem matéria nova. O nome dessa matéria é tipo de verbo. E para ajudar nessa explicação, eu fiz um slide. Então agora, prestem bem atenção a esse slide e assistam essa aula quantas vezes preciso for até vocês pegarem todas essas nomenclaturas que eu estou passando agora novas, tá? Lembrando que o que a gente está estudando é sintaxe. Então, a gente está se aprofundando na análise sintática. Depois de a gente ter aprendido os tipos de sujeito, a gente ter aprendido os dois tipos de predicativos, do sujeito e do objeto, a gente já ter aprendido sobre os verbos de ligação, agora a gente vai aprender sobre os tipos de verbo. Então, vamos prestar atenção na explicação agora por slide. Bom, então o primeiro tipo de verbo é um verbo que a gente já conhece, que é o verbo de ligação. Então, como eu sempre falo, ele não tem significado. Se eu falar sozinho estava, foi, parecia, a gente não tem muito uma noção de significado. Porque a função desses verbos é ligar o sujeito à sua característica, ao seu predicativo. Então, olha esse exemplo. Fernanda estava feliz. Fernanda é o sujeito e a característica é feliz. Por isso, ele é o predicativo do sujeito. O dia foi agradável. Então, o dia é o sujeito, agradável é a característica de estado, é o predicativo do sujeito. A comida parecia saborosa. A comida é o sujeito, saborosa é o predicativo do sujeito. Repare que tudo que está de vermelho são os verbos de ligação. Então, esse é o primeiro tipo de verbo. Depois nós temos os verbos que são intransitivos. Por que ele é intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Que tipo de verbos são esses? São verbos que têm significado, ou seja, eles são significativos e eles expressam ações de sentido completo. Por isso que eles não precisam de complemento. Agora, embora eles não precisem de complemento, normalmente eles vêm acompanhados de advérbios, depois, antes, para acrescentar informações a esse verbo. Se eu digo eu almocei, o sentido da frase está completo, mas eu quis colocar o muito, que é um advérbio de intensidade, para dizer quanto eu almocei. Mas reparem, o sentido do verbo está completo, ele não precisa de complemento. A mulher não chorou mais. Se eu disser a mulher não chorou, você vai entender, porque não e mais são advérbios, respectivamente, de negação e intensidade. Aí eu tenho, o menino chegou. Chegou cedo. Cedo é só um advérbio de tempo, porque o sentido do verbo está completo. Toda a população ficou em casa. Ué, professora, mas o ficou não é um verbo de ligação? É uma característica importante que a gente não pode esquecer dos verbos. Os verbos mudam a sua classificação de acordo com o contexto das frases. Nesse caso aqui, o ficou é uma ação. Ela podia ter ficado ou ter saído de casa. Então, aqui é ficou, é no sentido de ação, um movimento que ela fez de ficar, e o em casa é uma locução adverbial de lugar. Choveu. Choveu durante toda a noite é uma locução adverbial de tempo. Então, repare que os verbos intransitivos, recapitulando, eles não pedem complemento, porque eles são verbos que expressam ações de sentido completo. Os fenômenos da natureza estão inclusos nesse grupo de verbos intransitivos. Então, viu? Se depois do verbo só tiver advérbio, é porque ele é intransitivo. Se nós temos os verbos intransitivos, nós temos os verbos também que são transitivos. Nesse caso, eles têm um significado, ou seja, eles são nocionais e precisam de um complemento para ter seu sentido completo. Então, eu comprei, comprei é o verbo. O quê? Eu preciso é o verbo. De quê? João pediu, o quê? O carteiro entregou, o quê? A quem? Os complementos desses verbos aqui podem ou não vir acompanhados de preposição. E reparem que nas próprias perguntinhas
eu já sinto essa necessidade de colocar a preposição. Então, os transitivos são verbos que têm significado e precisam de um complemento, tá bom? Por que a gente não pode perguntar o quê para aquele primeirinho lá, o verbo de ligação? Porque ele não tem significado. Ele é só um verbo que indica estado. Então, vamos ver. Vamos relembrar aqui. As preposições, elas são como se fosse um obstáculo para o verbo. Se ela não está na frase, o verbo passa direto para o seu complemento. João é o sujeito, pediu é o verbo, pediu o quê? Mais comida, tá vendo? Ele passou direto. Agora, se eu tenho uma preposição, ele passa de forma indireta. Então, João precisa, ele vai passar para o complemento? Vai, mas de uma forma indireta. Porque o dezinho ali, ó, é a preposição. Precisa de ajuda. É muito importante relembrar e gravar quais são as principais preposições para que você saiba identificá-las dentro do contexto da oração. Que você saiba identificar as preposições que estão depois dos verbos. Então, direto é o verbo que passa direto do complemento sem preposição. Indireto é aquele que tem preposição. Bom, então assim nós temos verbo transitivo direto para verbos que precisam de complemento sem preposição. E esse complemento se chama objeto direto. Eu li, eu sujeito. Li é o VTD, verbo transitivo direto. O quê? O livro é o objeto direto. Dica: perguntamos para complementar a ideia dos verbos transitivos direto o que ou quem. Então, se você pergunta para o verbo o que ou quem, você já sabe que ele é um verbo transitivo direto. VTD. E o VTI, que é o verbo transitivo indireto, são verbos que precisam de complemento, mas com preposição. O complemento se chama objeto indireto. Então, ó, eu, sujeito, gosto é o verbo transitivo indireto, porque você pergunta eu gosto de quê? De livros é o objeto indireto. Olha ali, é um termo com preposição. Tá vendo? A dica, nas próprias perguntinhas dos verbos transitivos indiretos, a gente já vê a presença da preposição. Ó. De que, para que, com que, a quem e todas essas. A quem, a que, tá? E o verbo que é transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo, são verbos que precisam de dois complementos. Um sem preposição, que é um objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Então, nesse tipo de verbo aqui, a gente não tem só uma perguntinha. A gente pergunta duas vezes. João pediu o que a quem? Então, pediu o que? Ajuda sem preposição, objeto direto. A quem? A Flávia. Com preposição, objeto indireto. Tá vendo? Então, recapitulando. Intransitivo não precisa de complemento. Transitivo, direto, complemento sem preposição. E vamos ter depois dele objeto direto. Transitivo indireto precisa de complemento com preposição. E o complemento, objeto indireto. Quando a gente mistura esses dois, a gente tem o transitivo direto ou indireto ou bitransitivo. E aí a gente precisa de dois complementos. O objeto direto e o objeto indireto. Um sem preposição e o outro com preposição. Bom, galera, foi o que eu falei. Assistam esse vídeo quantas vezes preciso for. Para casa, vocês vão fazer das páginas 82 a 85. E na próxima aula, a gente tira as dúvidas e faz a correção.